Olá, essa é a segunda aula do capítulo Propriedades coligativas. Aquelas propriedades que dependem apenas do número de partículas dispersas. Esse número de partículas depende do tipo de solução. As soluções moleculares, aquelas cujos solutos não formam íons, o número de partículas dispersas é igual ao número de partículas dissolvidas. É o caso, por exemplo, de uma solução de glicose, 1 mol de glicose dissolvida, 1 mol de partículas dispersas. Já no caso de soluções iônicas, aquelas em que o soluto forma íons, deve-se corrigir o número de partículas dispersas, multiplicando o que foi dissolvido pelo número de íons que há na fórmula da dissociação. Acompanhe o exemplo do sulfato de alumínio, que ao ser dissolvido se dissocia formando 2 cátions e 3 ânions. 1 mol do soluto gera 5 mols de íons, 2 mols de cátions, 3 mols de ânions. O Q, essa correção feita pelo Q, é igual a 5. No caso de ionizações e dissociações incompletas, usa-se um fator de correção, o fator de correção de Van't Hoff, 1 mais alfa Q menos 1, onde o alfa é o grau de ionização. Acompanhe o exemplo do ácido clorídrico, que tem um grau de ionização de 90%. 90% das moléculas apenas formam íons. E o seu Q vale 2, H+, Cl-, 2 íons. Aplicando o fator de correção, que equivale a 1,9, isso significa que 1 mol de ácido clorídrico gera 1 vezes 1,9, 1,9 mol de partículas dispersas. Vejamos agora as propriedades que são afetadas por essas partículas dispersas. Tonoscopia ou tonometria, o abaixamento da pressão de vapor de um solvente pela adição de um soluto não volátil. A presença do soluto ali dissolvido dificulta a vaporização do solvente, abaixando a sua pressão de vapor. Já a ebulioscopia ou ebuliometria é a elevação no ponto de ebulição pela adição de um soluto não volátil, que é decorrência dessa solução ter uma pressão de vapor menor. Os efeitos ebulioscópicos estão por trás do fato das soluções apresentarem intervalos de ebulição e não pontos de ebulição. Já a crioscopia é o abaixamento no ponto de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil. O soluto ele dificulta a organização das partículas no estado sólido e está por trás do fato de que as soluções apresentam intervalos de fusão, intervalos na sua temperatura de congelamento. E para finalizar, acompanhe a questão gráfica, onde nós temos as curvas que fazem a interface entre os estados físicos para um solvente puro, na tela em vermelho, e uma solução, a presença de um soluto não volátil, um pontilhado. Então veja, nós temos o efeito tonoscópico em azul, mostrando um abaixamento da pressão de vapor, que afeta na fervura do líquido uma elevação no ponto de ebulição, o efeito ebulioscópico, e a presença do soluto também abaixando o ponto de congelamento desse solvente, fazendo o solvente congelar a uma temperatura mais baixa. Portanto, generalizando essas propriedades, quanto maior for o número de partículas dispersas, maior será a diminuição na pressão máxima de vapor, maior será o aumento do ponto de ebulição desse líquido e também uma menor temperatura de congelamento para esse líquido. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.